Arro, família! Primeiro trabalho de 2025, com o tema prosperidade. Hoje a gente acessou muita coisa. Muita coisa. E acessar muita coisa é a gente acessar exatamente o que é a abundância. Lembra que eu falei no começo do ritual? Que o caminho da prosperidade, ele não é um só? Muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça que existe um caminho e eu preciso seguir, doa quem doer, tem que ser por aqui. E quando a gente fala de abundância espiritual, emocional, física, material, mental, a gente está falando de multiplicidade de caminhos. Mas para isso a gente precisa abrir mão das nossas crenças mesmo, né? Daquelas crenças que limitam a gente, sabe? O ser humano, ele vive de crença, não tem jeito. A gente vive aquilo que a gente acredita. Mas será que aquilo que você acredita tá te jogando pra frente ou tá te segurando? Porque quando a gente fala sobre um processo de prosperidade, de abundância, a gente fala dessa multiplicidade. A gente é abundante quando a gente tem abundância nas nossas amizades, nas nossas relações, no nosso trabalho ou nos nossos trabalhos, na nossa espiritualidade, em todos os sentidos. É claro que é natural a gente pensar em abundância quando a gente pensa em coisa material. Mas muitas vezes o material você não tem, mas você acessa coisas que não precisam do dinheiro para acontecer. É o que a gente chama de sorte muitas vezes, né? A gente fala, dei sorte porque alguém me convidou para ir em tal lugar. Dei sorte porque não sei o quê. Dei sorte porque não sei o que lá. Isso é abundância. Será que a gente está conseguindo reconhecer na nossa vida já o que é abundância? Será que a gente sabe o que é isso? Porque o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas não sabem. A pessoa tá bem, tá saudável, tá trabalhando, as contas estão pagas e ela não se julga abundante. Como pode a gente não se julgar abundante se a gente tá tudo certo? Porque talvez a nossa visão de abundância esteja lá. Eu tenho que ter dinheiro sobrando. Eu tenho que ter amizade sobrando. Às vezes eu preciso, ninguém aparece. Às vezes isso, às vezes aquilo. Mas sempre alguém aparece, sempre um caminho aparece. Sempre algo se resolve. Às vezes a gente só precisa soltar. E o soltar é não ter que ser daquele jeito que eu imaginei. Eu falo que muitas vezes, sabe aquela frase de que quando se fecha uma porta tem sempre uma janela aberta? É real. Mas pra gente acessar essa janela, a gente precisa sair das nossas crenças de que é só essa porta que vai me levar para aquele lugar que eu quero tanto ir. E às vezes a gente precisa dar umas voltas para chegar lá. Quantas vezes a gente pega o carro ou pega o transporte público e a gente programou um caminho e aí tem um carro quebrado no meio do caminho, tem uma valeta, caiu uma árvore, sei lá, aconteceu alguma coisa. E aí você tem que dar a volta para poder chegar no mesmo lugar que você queria. Mas não naquele caminho, porque aquele caminho naquele momento não está disponível para você. Não quer dizer que nunca vai estar, e não quer dizer que não existam outros para estar. Tem outros, sempre tem outros. Só que quanto mais a gente tiver teimando de que tem que ser daquele jeito, naquela hora e naquele caminho, mais difícil vai ser chegar lá. Quando a gente fala sobre lei da atração, a gente fala que a gente diz, né? A gente sente, a gente determina onde a gente quer chegar. O como é do universo. Porque se eu tomo controle do como, talvez demore muito mais. Ou talvez nem aconteça. Talvez a gente saia frustrado, né? Porque não foi do jeito que a gente queria. E muitas vezes a gente não consegue nem reconhecer porque foi melhor do que a gente queria. Tudo que vem na nossa vida vem para nos ensinar. Nos ensinar sobre quem? Sobre a gente. Eu me reconheço em vocês, eu me reconheço nas situações que acontecem com a minha vida. E assim eu vou percebendo e descobrindo a minha própria força. A força e o poder da minha existência. Só que quanto mais eu quero controlar esses saberes, menos acontece. Porque a gente sempre quer controlar com a mente. A nossa mente é extremamente limitada.
Porque o que tem nela é só as nossas experiências dessa vida. Quando a gente consagra a ayahuasca, a gente acessa outras coisas. E a gente tem uma expansão dessa mente. Mas quem de vocês que já consagra a ayahuasca não sai de um ritual de ayahuasca e fala assim, esqueci mais da metade. Não lembro do que aconteceu. E é natural a gente não lembrar. Assim como é natural a gente lembrar no momento chave. Tá acontecendo alguma coisa, você fala, meu Deus, a ayahuasca já me mostrou isso. E eu nem lembrava. Eu experiencio ainda hoje meu primeiro ritual de ayahuasca. Que eu não lembro nem quantos anos já faz. Mas bota ano aí. Até hoje, quando algo acontece comigo, eu lembro que tava lá no meu primeiro ritual. E coisas que eu imaginava ser quando eu era criança, e que hoje eu sou, e que muitas vezes eu não lembro, que demorou a minha vida inteira para chegar até aqui. E chega até aqui e eu tô reclamando. Ai, porque não tá desse jeito, porque não tá daquele jeito. Vai lá e conserta, você é adulto. A vida adulta é uma vida de escolhas. Escolhas e caminhos. E é você escolher por você, não tem pai e mãe. Essa semana eu escrevi nas minhas redes sociais, escuta, ninguém vai te salvar. Ninguém. Porque na nossa história, a gente é o vilão, a gente é o mocinho, a gente é a vítima, a gente é o algoz, nós somos tudo isso. Só que a vida traz esses aspectos nas nossas relações e nas outras pessoas e a gente quer renegar. A gente quer renegar uma forma linda da gente conseguir se reconhecer. Mas quando a gente olha para um outro dentro de um aspecto de sombra, a gente não quer reconhecer a nossa sombra. Eu já falei aqui em alguns rituais passados. A gente se permite ser a manifestação da deusa, do Deus que existe dentro de nós, quando essa manifestação me agrada. Quando eu erro, não, era um demônio que estava aqui. Será? Será que não era Deus mostrando? Relaxa, você vai errar. Você vai errar porque você está aprendendo. E estar aprendendo é passível muito mais de erro do que de acerto. Muito mais de erro do que de acerto. E mesmo dentro das minhas expectativas, dentro das minhas leituras, dos meus estudos e dos meus trabalhos, eu ainda não sei se eu sei nada. Não sei, de nada. Porque quando eu acho que eu finalizei um caminho, daqui a pouco vem outro do mesmo assunto. Num nível profundo, sobre outro aspecto. E eu falo, cara, mas eu já vi isso, por que eu tô aqui ainda? Porque eu não aprendi a totalidade. E uma vida só é muito pouco pra gente aprender. É muito pouco. A gente pisca, acabou. Acabou. Se você viver bem dentro da expectativa, você vai viver 80. Se viver bem. Meu pai faleceu quando ele tinha 37 anos. E é engraçado porque às vezes vem meu pai na minha cabeça, aí vem aquele aspecto de sombra, né, da criança ferida. E aí eu falo assim, meu Deus, mas como é que eu falaria com ele hoje, já que hoje eu tenho 44? Quando ele morrer, ele era mais novo do que eu. Como é que eu vou cobrar alguém que é mais novo do que eu de saber a mesma coisa que eu sei? E do mesmo jeito que eu faço isso com ele, eu faço isso comigo. Porque quando eu olho pra trás e eu lembro dos meus erros, eu quero hoje, com a minha cabeça de 44, me julgar com 23. Olha que loucura. E aí tem um mundo na minha frente me esperando e eu tô perdendo tempo lá atrás. Ê, Daniela, aprontou, hein? Oh, caramba, podia não ter feito isso, podia ter feito aquilo. Hoje você ia estar, talvez, num outro lugar. Hoje você ia estar muito melhor. Mas o que me faz estar aqui hoje é aquelas escorregadas que eu dei lá atrás. E se eu olhar para esse lá atrás e honrar a escorregada, porque a escorregada me trouxe sabedoria. Ó, melhor eu não brincar com isso daqui, porque isso daqui pode me ferir. Melhor eu não subestimar, melhor eu não fazer isso, porque quando eu fiz, eu me lasquei. E tudo isso é sempre sobre as nossas relações. Sobre como e a forma como a gente se conecta com as coisas, com tudo. Por isso que no começo do trabalho eu falei tanto sobre a presença. Porque quando a gente está em presença, a gente percebe qual é a conexão que eu tenho com aquilo. Porque às vezes eu tô fazendo algo tão no automático que daí na hora que eu caio na minha presença, eu olho e falo, por que eu tô fazendo isso aqui?
Olha como esse processo automatizado da nossa mente pode ser extremamente prejudicial. Isso pode acontecer com vício, isso pode acontecer com malefícios. E aí você pode colocar toda a lista: comida, amizade, comportamento, trabalho, tudo. Tudo. Por quê? Porque a gente não está em presença. Porque se tivesse em presença, a gente perceberia o que está acontecendo, como está acontecendo e como eu estou guiando aquilo dentro da minha parte, da parte que me cabe, obviamente. Porque a gente tende a querer controlar o que está fora e a gente não controla nem o que está dentro. A gente sente raiva, a gente vira a raiva. A gente sente dor, a gente vira a dor. E tá tudo bem, desde que seja consciente. Se nossa dor vira sofrimento, a raiva vira fúria e a gente de repente virou o demônio que a gente sempre achou que estava fora. Que a gente sempre achou que estava lá, do lado de fora, pronto para me atacar. Eu sou a que ataca. O que isso tem a ver com prosperidade? Tudo. Tudo. Porque se eu não estou em presença, se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não sei o que eu estou sentindo, como eu vou ser capaz de perceber um caminho abundante? Se eu não consigo olhar para tudo aquilo que eu tenho e ser grata, se eu não consigo olhar para aquilo que eu tenho que não me serve mais e me desfazer. Uma vez a Ayahuasca me disse, e isso faz muito sentido para mim, de que tudo aquilo que pertence a nós, os nossos nomes, os nossos cargos, as nossas relações, demandam responsabilidade. Total. Eu tenho uma casa, eu tenho responsabilidade sobre ela. Eu tenho um carro, eu tenho responsabilidade sobre ele. Eu tenho um trabalho, eu tenho responsabilidade sobre ele. Não é só o título. Ah, porque você é isso, você é aquilo outro. Que lindo ser tudo isso. Mas você banca? Ou tá tudo... Deixa que Deus leva. Deixa que Deus guia. Deixa que Deus vai prover, né? Deus proverá. É lindo Deus proverá. Mas ele já te entregou na tua mão. Falou, eu não. Se vira, já te entreguei o poder. O poder de decidir, o poder de desapegar, o poder de mudar, o poder de decidir. E assim vai. Só que a gente ainda, às vezes, ajoelha numa vela acesa pedindo providência de algo que é responsabilidade minha. E se eu lido com essa responsabilidade com presença, aí a gente sabe o que pesa, o que não pesa, o que dói, do que não dói. Eu não fico transferindo para fora a responsabilidade sobre aquilo que me compete. Eu me responsabilizo por aquilo que eu sou e por aquilo que me pertence. Porque se eu não me responsabilizar por aquilo que me pertence, aquilo pode me afundar. Se eu não me responsabilizar sobre o meu trabalho, eu posso ser demitida. E aí eu fico falando que a culpa é de quem? Da pessoa que me demitiu. Fulano não ia com a minha cara, Beltrano era chato, não sei o que, falava que meu trabalho não era bom e meu trabalho é impecável. Você lembra do seu trabalho? Muitas vezes não, porque você não estava presente. Muitas vezes não, porque você não estava presente no ambiente para saber aonde o seu trabalho impactava. No grupo. No grupo. Quantas vezes a gente deixa de tirar alguém da nossa vida porque a gente tá com dó? Porque a gente superestima a nossa presença na vida do outro, achando que sem a gente o outro não vive. Dispensar alguém da nossa vida é um ato de honra à força do outro e perceber que o outro pode viver sem você. E que se você tá ali por dó, guarda sua dó, né? Você é tão pequeno? Se a gente olhar que dentro de todos nós existe um Deus, uma deusa, e somos a manifestação disso, ninguém é digno de dó. Ninguém. Muitas pessoas ainda não perceberam. A gente tá no caminho dessa percepção, né? Porque tem dia que eu me acho cocô do cavalo bandido. E quem nunca? Tem dia que eu olho pra mim e falo, minha filha, existir tá difícil. Respira porque tá no automático, né? Cadê eu? Cadê eu? Eu. Porque sem mim não tem abundância, sem mim não tem prosperidade, sem mim não tem. Não tem vida, não tem eu, não tem vida. E aí não adianta eu sentar, chorar, igual uma criança mimada, reclamando que os outros não me dão, que os outros não me olham, que os outros não me fazem, que os outros.
Eu preciso voltar para minha insignificância e entender que a insignificância que eu tenho para fora, para dentro, eu sou 100% do que eu tenho. Eu só tenho a mim. E isso para mim é o meu universo. É tudo que é refletido em mim. Sou eu. O outro só reflete, o outro é só um espelho. A gente dá muita importância para a opinião dos outros. A gente dá muita importância para o sentimento que os outros têm com a gente, esquecendo que isso é sobre o outro, não é sobre a gente. Cada um só dá o que tem. E se a pessoa só tem ódio no coração, talvez ela esteja te dando o melhor que ela tem. Porque é tudo que ela tem. E a gente teima em cobrar os nossos pais. Ai, minha mãe não me pagou colégio, mas pagou pro meu irmão. Ai, meu pai não me ensinou a andar de bicicleta, mas ensinou o filho do vizinho. Olha que loucura. Como a gente está jogando para os outros esse poder e a responsabilidade de fazer aquilo que vai nos fazer feliz. A gente vai ser feliz todo dia? Não. Não caiam nessa utopia. Aqui na Terra, a gente está aqui para experienciar. Experienciar luz e sombra. Se você está experienciando só a luz, você não está nem presente no seu corpo. Você está vivendo no mundo de Alice. Ah, porque experienciar sombra é ruim? Será? Quando a gente olha para uma árvore, da onde que ela tira a nutrição dela? Da raiz. A raiz fica onde? Na sombra. Quando você foi feito lá na barriga da sua mãe, você ficou 9 meses dentro da sombra. Vocês acham que tinha luz lá dentro? Acendi uma velinha. Não. A nossa sombra é a gente. Somos nós. E se ela não foi explorada por nós, ela nos domina. Se eu não integrei a minha sombra, ela tá me dominando. E eu achando que é o outro. Que é o papagaio, que é o vizinho, que é o cachorro, que é o governo, que é isso, que é aquilo outro. E eu só vou acessar essa abundância quando eu me integrar comigo. Com a minha verdade, com o meu ser. É automático? É um evento? Não, é um processo. Que pode vir pela ayahuasca, pode vir pela terapia, pode vir da autoobservação, pode vir da meditação, pode vir da dança, pode vir de uma viagem, pode ir, porque cada uma das experiências que a gente tem, a gente vai captando mais sobre nós. Só vivendo, né? É trocar o pneu com o carro andando. Literalmente. Porque daí eu vou aprendendo um pouquinho sobre mim aqui, eu vou aprendendo um pouquinho sobre mim ali. Não transferir isso só para a espiritualidade. Nós somos seres espirituais. Somos, essa é a nossa verdade. E a gente tá nesse veículo aqui para experienciar. Como que é experienciar estar nesse corpo? Alguém já percebeu o próprio corpo? Já sentiu como é que tá a respiração? Como é que não tá? Como é que tá meu sono? Como é que eu tô me alimentando? Do que eu tô me nutrindo? Será que eu tô capacitando ele para eu chegar lá onde eu quero chegar? Ou eu vou chegar lá manca e capenga, se conseguir? Porque corpo forte, espírito forte. Corpo fraco, seu espírito pode estar potente, você não manifesta. Você não consegue manifestar. Porque a atração tá aqui, ó. Nesse corpinho. Que a gente olha no espelho, às vezes fala, isso aqui tá ruim, isso aqui não sei o que, isso aqui, né? Tá tudo bem não tá ao agrado dos seus olhos, mas entenda que ele é teu veículo. E é assim que a gente começa a se agradar dele. Olhando a potência. É ele que me faz levantar de manhã, é ele que me faz trabalhar, é ele que me faz me divertir, é ele que me faz sentir prazer. E prazer é vida. Foi daí que a gente veio. Ninguém mais aqui acredita em cegonha, né? Espero. A gente veio de um momento de prazer. Pelo menos assim deveria ser. Eu sei que não é sempre. Eu sei que não é sempre. Mas se a nossa fonte, que nós fomos criados, foi um momento de prazer, prazer é vida. E esse prazer, ele passa pelas nossas relações, ele passa pela nossa sexualidade, ele passa pelo nosso trabalho, ele passa pela nossa alimentação. Essa semana eu vi num vídeo que o cara falava assim, era muito doido, ele falava assim, isso pra mim deu um match aqui. As coisas principais da vida estão atreladas ao prazer. O sexo e a comida.
Não são os dois que mantêm a vida? O sexo para reprodução e a comida para você se manter de pé? Olha que loucura. E era uma percepção que eu não tinha tido até então. E eu falei, caraca, isso faz muito sentido. Então a vida tá mostrando pra gente qual é o caminho o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas a gente se alimenta das nossas emoções, ao invés de se alimentar daquilo que é a nossa nutrição. E perceber que o meu corpo fortalecido, eu vou conseguir muito mais longe. Eu vou conseguir ter gás para poder ir atrás daquilo que eu quero. E quando eu determino, aí o campo faz assim, ó, abre. Porque é aqui dentro, determinado e alinhada com aquilo que eu quero, aí a lei da atração, meus amores. Vocês não precisam nem fazer meditação. É a intenção, é o pensamento, é você alinhada com aquilo que você quer, determinada. Agora, se você fica, ai, mas eu não sei, não tenho certeza. Será que isso é bom? Será que não sei o quê? O universo fica assim. E aí, minha filha? Eu mando ou eu não mando? Você quer ou você não quer? Você acha que vai ser bom ou não vai? E aí existe um efeito dentro da lei da atração que a gente chama de dizer não. É quando ele fica na dúvida, porque você tá em dúvida. A dúvida não manifesta. O que manifesta é a presença, o que manifesta é a retidão, o que manifesta é a coordenação daquilo que eu quero. Precisa estar congruente. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Para que tudo isso simplesmente aconteça. Então tá na dúvida? Dá um passinho para trás. Respira. Olha para aquilo de verdade, como vai ser, com realidade. Sem ilusão. Porque às vezes eu acho, eu quero ficar rica. Tá bom, sabe o tanto de imposto que você vai pagar? Você vai ter que ter funcionário pra te ajudar com um monte de coisa? Tem gente que não, acha que é só ficar rico. Você vai ter que administrar seu dinheiro. Lembra que eu falei da responsabilidade? Eu quero estar super saudável. Tá bom, você vai manter essa saúde? Você vai praticar atividade física? Você vai, manter a sua alimentação, nutrindo o teu corpo? Eu quero ter um casamento. Esse ano a gente faz 17 anos juntos. É manutenção, galera. Não passa um anjinho aqui e fala assim, ai, que vida linda que vocês têm. Manutenção. O tempo inteiro. Tem época que eu tô numa sombra lascada, tem época que ele tá numa sombra lascada. O que faz a gente estar junto? Porque a gente sabe o que a gente quer. E a gente fala, espera só um pouquinho, agora não dá. Deixa eu respirar aqui. Aí depois volta, olha pro outro. Aí olha pra si, olha pro outro, olha pra si, olha pro outro. Manutenção. Responsabilidade por tudo aquilo que a gente quer ter e que a gente assume como nosso. Mas querer por querer, sem se responsabilizar por, é peso. É peso. E aí o peso te deixa estagnado. Então, galera, pense na abundância, que é a capacidade que vocês têm para acessar tudo aquilo que vocês querem. Mas liberdade sem responsabilidade é loucura. Loucura, de verdade. De verdade. Porque daí quem tem a liberdade sem responsabilidade é a criança. É a criança que quer se jogar daqui, quer voar, quer não sei o quê, quer isso, quer aquilo. Porque ela ainda não tem noção da responsabilidade, mas adulto tem. É por isso que a gente paga boleta, por isso que a gente trabalha, por isso, tudo isso pra mostrar pra gente que a gente tem responsabilidade por tudo aquilo que a gente deseja. E aí quando vocês estiverem alinhados com aquilo que vocês querem, aí acontece a tal da sorte. Ai, que sorte! Que sorte, olha, apareceu isso, que sorte, apareceu aquilo. Beleza, meus amores? Trabalhão, hein? Gratidão pela presença de vocês. Vocês saiam daqui alinhados com o desejo de vocês. Que o desejo seja esse princípio, essa chama. E que esse desejo faça bem para vocês, para as pessoas que vocês amam. E que exista essa troca, como a Camila falou. Não existe abundância sem troca. Eu sou abundante nas minhas ações. Aí a abundância me encontra. Nas minhas ações. O que vocês entregam pro mundo? Que muda o mundo? Eu já imaginei que vocês pensaram em coisa grande. Vamos trazer pro pequenininho? Às vezes a minha vizinha tá precisando conversar. Eu entreguei pro mundo. Eu não entreguei pra minha vizinha, eu entreguei pra casa da mãe, que é a terra. A terra é um útero sagrado e a gente tá dentro desse útero. Pra quem é mãe, pra quem já gestou uma criança,
sabe que quando a criança tá no nosso útero, tudo que a gente come vai pra ela. A gente não fica renegando, olha filho, esse daqui você não vai comer não. A gente não separa. Então tudo que tem aqui é nosso. Mas só vai acessar quem tiver alinhado. Não falta nada. Mas comece a perceber que não falta nada pra você, já na vida que você vive hoje. Aí você entra nesse alinhamento. Beleza, meus amor? E bora, continuar pedalando. Continue a nadar, continue a nadar. Gratidão, viu? Mesmo, trabalhão, foi lindo, lindo demais. E assim, graças à firmeza de vocês. Porque casa cheia, quando tem firmeza, meu amor, o trabalho discorre, é maravilhoso, assim como foi hoje. Ai, salve as medicinas da floresta. Salve, salve cada um de nós que aqui estamos. Salve. Arro. Arro.